Eu já aproveito essa deixa para chamar o nosso convidado ao vivo hoje, o Leandro Gabiati, ele que é doutor em ciência política, professor, diretor da Dominium Consultoria. Leandro, bom dia, bem-vindo. Já começo com uma pergunta. Cenário esperado, de fato, então, no resultado para presidente aqui na capital do país? Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Bom dia. Resultado esperado, Bolsonaro teve 51,65. Sabíamos já de antemão que o presidente venceria aqui a eleição presidencial. A única dúvida importante que restava era saber se o governador Ibanez seria eleito ou não no primeiro turno. Acabou confirmando um desempenho muito positivo também. Então, assim, resultados dentro mais ou menos do previsto quanto a presidente da República e governador. Perfeito. Olha, para a gente trazer o panorama, então, com relação aos votos para governador, de fato se cumpriu o que as pesquisas vinham indicando. Ibanez Rocha venceu no primeiro turno. Foi apertado ali por algum tempo. As pessoas, né, tanto os apoiadores dele quanto todos nós, esperavam que um segundo turno pudesse acontecer, porque ele ficou ali por um tempo nos 48%, 49%. Depois, na reta final da apuração, que ele deslanchou de fato e chegou aos 50,30%, né, Diego? Exatamente. E aqui em Brasília, a gente vinha de uma leva em que governadores não se reelegiam, né? A gente teve o Arruda, que não concluiu o mandato, acabou sendo preso. A gente teve o Agnello Queiroz, que não conseguiu se reeleger. A gente teve o Rodrigo Hollenberg, que não conseguiu se reeleger. E agora a gente tem a reeleição em primeiro turno do Ibanez. Leandro, o que mudou na cabeça do eleitorado brasiliense para reeleger governador dessa vez? Muito bem, boa questão. Primeiro ponto, a gente pode identificar um nível importante de obras públicas, obras que de fato têm mudado o cotidiano, o dia a dia do cidadão daqui de Brasília. Então, por esse lado, assim, um reconhecimento do brasiliense em relação a essas obras. Tem várias obras importantes. Eu, por exemplo, moro aqui no Grande Colorado e não tenho como deixar de reconhecer a utilidade do complexo viário Roriz. Sim. Né? Então, você vê canteiros de obras em todo o Distrito Federal. Isso aí provavelmente tem influenciado na orientação do voto do eleitor. O Ibanez fez uma articulação política muito boa para compor a sua chapa, então fez uma grande coalizão partidária, é outro ponto que favorece. E a questão que talvez o governador agora, a partir de 2023, vai ter que observar é fundamentalmente a saúde, que não é só uma questão do governo dele, mas uma questão histórica daqui do Distrito Federal. Mas, de qualquer forma, o Ibanez, muito bem eleito, se consolida como um líder nacional dentro do MDB e se projeta para outros rumos políticos, certamente quando ele concluir o mandato em 2026. Ainda sobre a corrida ao Palácio do Buriti, Leandro, o fato também de o Jair Bolsonaro ter uma prevalência significativa aqui no eleitorado brasiliense contribuiu para que o Leandro Graz, que era candidato apoiado pelo ex-presidente Lula, né, e que era ali a principal voz de oposição ao Ibanez, o fato de nacionalmente, né, na eleição presidencial, o eleitor brasiliense ter preferido Jair Bolsonaro, isso também influencia, óbvio, na corrida ao Palácio do Buriti, né? Certamente. Agora, importante observar, o Ibanez, se nós analisarmos a corrida e a campanha dele, ele não fez uma campanha tão engajada, atrelada, né? Exatamente ao presidente. Ele não exaltou a figura, no material, né, publicitário dele não houve um apelo a essa questão, a esse vínculo político que existe de fato entre Ibanez e Bolsonaro. Ele, né, optou por talvez utilizar seu capital próprio, né? Agora, quem justamente fez um apelo e se beneficiou dessa polarização nacional foi justamente o Leandro Graz, que era pouco conhecido até tempo atrás, né? Atrelou de fato a sua figura, a figura do ex-presidente Lula, e com essa imagem ele conseguiu se destacar dos outros candidatos, né? Então, ainda que perdendo, o Leandro Graz
sai de alguma forma maior, por assim dizer, na campanha, né? Chegando ao segundo lugar e fazendo uma disputa bastante positiva, apesar da derrota. Ariane, a gente até comentava aqui ao longo da campanha, o professor também, que o segundo turno estava muito ali embolado, né? De vez em quando aparecia o Paulo Otávio, de vez em quando a Leila, de vez em quando o Leandro Graz, de vez em quando ali o Isalci subia um pouquinho, mas, Ariane, o resultado foi completamente diferente em relação a esses outros candidatos, né? Perfeito, completamente diferente e a mim impressiona bastante, era sobre isso inclusive que eu ia perguntar, o desempenho do Leandro Graz. Justamente ele vinha lá no comecinho da campanha, quem se recorda, ele vinha bem embaixo nas pesquisas, pouca gente sabia, inclusive que ele tentava o Palácio do Buriti. Ele é um deputado distrital, né, com mandato na Câmara Legislativa, mas que ali na corrida ao Palácio do Buriti vinha figurando de forma mais discreta. E aí, ao longo da campanha, ele se colou de maneira tão forte à imagem do ex-presidente Lula que ele conseguiu crescer aos pouquinhos, tentou levar uma campanha, a gente falava sobre isso também ao longo das últimas semanas, muito voltada para os jovens, né, com um diálogo e uma proposta talvez um pouco mais descolada, não é, um pouco mais modernizada, e assim ele conseguiu, eu diria que ele se destacou muito bem, né, figurou aí com 26,25% dos votos. Essa é a análise que a gente pode fazer, superando inclusive 2 senadores, né, a Leila do Vôlei e o Isalci Lucas, já conhecidos, bem mais conhecidos aqui na política local, o próprio Paulo Otávio, não é? Realmente tem um destaque positivo para o trabalho que ele fez, não acha, professor? Certamente, né? Agora ele fica sem mandato nesses próximos 4 anos, mas isso aí faz parte do cálculo político que o Leandro Graz fez, né? E se consolida como uma liderança de oposição, né? E logicamente a gente observa que na oposição há uma carência de liderança. Temos candidatos de centro-direita, talvez, e o único referente da oposição, com essa eleição de quase 500 mil votos, 26,25% dos votos válidos, o Leandro Graz surge como essa referência da oposição, né, do lado da esquerda, justamente uma esquerda que tem se enfraquecido ao longo desses últimos anos, depois do governo Agnello e depois do governo Hollenberg, como o Diego mencionava bem, 2 governadores que não conseguiram a reeleição. Então, o que fica, eu entendo, dessa eleição do Leandro Graz é justamente, né, ele se colocar como uma referência da esquerda para tentar, em 2026, novamente tentar recuperar o poder aqui no Distrito Federal. 8h14, você que está chegando agora à nossa programação da Nova Brasil FM, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo conversando com o cientista político Leandro Gabiati sobre o resultado do primeiro turno, né, do pleito de ontem aqui no Distrito Federal. Ainda sobre a corrida do Palácio do Buriti, para finalizar, queria só deixar muito claro que para ganhar no primeiro turno, o Ibanez teria que ter 50% dos votos válidos mais um. E ele finalizou com 50,30%. Então, frisar isso que foi assim, olha, foi por muito pouco. E se fosse para um segundo turno, por esses números, é claro que no segundo turno é uma nova eleição, há outras variáveis para se levar em conta, mas a gente está falando de, se houvesse o segundo turno, Ibanez chegaria como franco favorito, até por essa distância aí, para o Leandro Graz, que finalizou com 26%. Ô Diego, se você me permite, antes da gente avançar, eu só queria fazer um destaque também para o Coronel Moreno. Verdade. Me surpreendeu muitíssimo, né? Ele vinha ali nas pesquisas, no começo não pontuava, né? Depois ali coisa de 1%. Exato. E ele ficou à frente ali com 5,68% dos votos, inclusive da Leila do Vôlei, do Isalci Lucas, da Queca Bagno e dos outros que já figuravam ali nas últimas posições. Também te impressionou, Leandro, essa colocação aí no 4º lugar do Coronel Moreno, perdendo somente, obviamente, para o Ibanez, para o Graz e para o Paulo Otávio? Então, essa questão no DF, você sabe que a gente, às vezes, tem como identificar movimentos, tem vezes que, ainda conhecendo a política, você não tem como identificar certos movimentos. Faço referência aqui à eleição, por exemplo, de 2018 da deputada Bia Kicis. Dentro do âmbito do direito, dentro do âmbito jurídico, ela, por ser procuradora, era conhecida. Agora, para a grande maioria
dos cidadãos daqui do DF. Ela não era uma conhecida, fez uma bela eleição em 2018, ela repetiu, aliás, melhorou o desempenho e acabou se reelegendo com 200 mil votos, uma votação muito importante. Então eu coloco esse desempenho do Coronel Moreno, né? Às vezes a gente não conhece bem ou tem... Eu quero dizer o seguinte, há determinados setores ou regiões com os quais a gente não tem convívio, contato, e aí aparecem essas figuras que não são conhecidas pela grande maioria, mas que sempre surpreendem na eleição. É o caso do Coronel Moreno, do PTB, teve quase 100 mil votos, né? Justamente ficando acima da Leila do Vôlei, do Jaci, como você mencionava. Então, é uma particularidade da política, e aqui no DF se deu com o caso do Coronel Moreno. Às vezes a gente faz análise dentro da nossa bolha, né, professor? Acho que é isso que o senhor estava dizendo também. Às vezes a gente olha muito para o nosso redor, né, e esquece de olhar para esse todo, porque muitas vezes a gente não concorda com esse todo, então a gente até cria uma barreira. Eu não quero fazer essa análise mais global, deixa eu focar aqui no meu mundinho, na minha família, nos meus amigos, que é quem eu acredito que pensa mais parecido comigo, e aí vem um resultado de eleição e de fato surpreende a gente, né? Exatamente. É difícil, a gente, por exemplo, se movimenta muito aqui no plano piloto, né? A vida de quem trabalha fica mais aqui, então é exatamente isso aí, a gente perde a perspectiva de determinados espaços, de determinado segmento da população, e faz parte da realidade. Às vezes você não tem como trabalhar contra essa característica, né? E justamente faz com que aconteça isso aqui, né? Que o Coronel Moreno chegue e tenha um desempenho muito bom, né? De uma figura que para a grande maioria, pelo menos para mim também, imagino para outros, o Coronel Moreno era um desconhecido, né? É isso. Agora são 8h18, este é o Nova Manhã Brasília. A gente está tendo uma conversa aqui com o cientista político Leandro Gabiati para entender um pouco melhor do que querem dizer os resultados dessas eleições de 2022 aqui no Distrito Federal e do governo, né, daqui local. A gente pula direto para o Senado Federal, porque Damares Alves, com 44,98% dos votos, foi eleita senadora aqui do Distrito Federal. Ela que é ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do presidente Jair Bolsonaro, e ganhou com muita folga de Flávia Arruda, né? Não é isso? Flávia Arruda teve 27,05% dos votos. As pesquisas não mostravam isso, não indicavam esse movimento, né, Diego? De forma alguma, pelo contrário, ao longo de toda a campanha, a Flávia Arruda parecia vencendo aí nas pesquisas de intenção de voto. No finalzinho, na reta final, uma ou outra pesquisa mostrou ali um empate. Em uma delas, a Damares numericamente à frente, mas empatada dentro da margem de erro. E o resultado é esse aí, um resultado assim, uma vitória enorme da Damares, que é a senadora eleita pelo Distrito Federal. Muita gente ontem à noite já falando na força política dela, com essa quantidade de votos que ela teve, 714 mil votos. Para vocês terem ideia, o Ibanez foi reeleito com 832 mil votos. Estou falando aqui de, obviamente, números absolutos, né? E a Damares foi eleita com 714 mil votos. Já tinha gente ontem à noite falando de Damares governadora daqui a 4 anos. Faz sentido isso, Leandro? Faz sentido, sim, totalmente. Depois de um desempenho tão positivo da agora senadora, certamente ela aparece como um vetor de poder, né? Tem duas questões aqui para explicar a eleição tão boa da ex-ministra, agora senadora eleita Damares. Primeiro ponto, logicamente, o vínculo que ela trabalhou muito bem em relação ao presidente Bolsonaro. A gente falava no início da entrevista, né, desse perfil do eleitor daqui do DF, com um apoio maciço, consolidado, majoritário ao presidente Bolsonaro. A Damares se colocou justamente como a senadora do presidente, né, a senadora do governo. Segundo ponto, e isso aqui tem a ver um pouco também com essa característica que nós mencionávamos há pouco, desse movimento de bastidor, desse movimento de base, que às vezes a gente não conhece. Nós conversamos durante a campanha com alguns empresários, com alguns membros da Igreja Pentecostal,
e eles mencionaram justamente um trabalho de base muito importante feito pela ex-ministra Damares aqui no DF, ainda que ela não tenha origem política, né, aqui no Distrito Federal. Um trabalho de base com a igreja, né, ou seja, tem um antecedente importante, tem um peso político importante nesse trabalho, o que, somado a esse vínculo com o presidente Bolsonaro, fez com que a senadora tivesse esse sucesso, quase igualando, de fato, a quantidade de votos do governador Ibanez. Leandro, além disso, eu queria te perguntar ainda sobre a corrida ao Senado, a seguinte questão. Flávia Arruda pede a eleição, sai derrotada, vai ficar sem mandato. Ela era uma deputada federal, né, eleita em 2018, foi alçada ao cargo importante de ministra-chefe da Secretaria de Governo, cuidando ali da chave do cofre no Palácio do Planalto, Secretaria de Governo que é responsável pela distribuição das chamadas emendas parlamentares ali, teve um papel importante no chamado orçamento secreto. Flávia Arruda sai de cena, o marido dela, o ex-governador José Roberto Arruda, não conseguiu se candidatar a deputado federal, teve a sua candidatura impugnada ali no apagar das luzes da campanha. A minha pergunta é o fim da era Arruda no Distrito Federal? E emendo numa segunda questão que tem a ver, professor Leandro. A gente vê uma questão também familiar perdendo força, ou é impressão minha? Paulo Otávio não é eleito, o seu filho, André Kubitschek, que era uma aposta para deputado federal, também não se elege. A gente tem ali o neto do Joaquim Roriz se candidatando e vencendo a Câmara Legislativa, mas talvez das famílias tradicionais de Brasília tenha sido a única vitória, essa do neto do Joaquim Roriz, né? Sim, tem que tomar cuidado ao falar em fim de dinastias ou de sagas familiares, né? Porque a política... Eles voltam, né? Eles voltam. Exatamente. Você observa, por exemplo, o Arruda, né? Condenado, preso, posteriormente, né, se coloca em discussão a situação de elegibilidade e foi a última instância que acabou derrubando essa candidatura, né? A gente, então, tem que tomar cuidado porque a gente sempre diz, a política gira muito, então, certamente, os Arruda ainda tem uma base importante aqui no DF, tem que ver como é que eles vão se posicionar, como é que vão assimilar os resultados e ver como é que eles se encaram justamente sem nenhuma cadeira, sem nenhum espaço de poder, como é que eles vão continuar na política aqui no DF. Mas você está certo, Paulo Otávio, o filho do Paulo Otávio, né, o André Kubitschek, que teve uma eleição, logicamente não foi eleita, mas 20 mil votos não é pouco, eu achei particularmente que até poderia ter menos votos, inclusive. Mas é isso aí, tem que esperar, a política sempre dá oportunidades, então agora será ver como é que esses clãs, essas famílias, vão se reorganizar politicamente, pensando já em 2026. É isso aí, 8h24. A gente poderia ficar aqui conversando com o Leandro até o final do programa, mas a gente acertou com ele que encerraria agora, porque ele tem uma outra entrevista daqui a pouquinho, já às 8h30. Leandro, que é doutor em ciência política, professor, diretor da Dominium Consultoria. Quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui com a gente para nos ajudar a entender o que acontece de agora em diante. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil FM. Ariane e Diego, um prazer, contem comigo, boa semana e vamos agora aguardar o segundo turno presidencial que será Cortamos ali no finalzinho, mas ele ia dizer que vai ser interessante. Vamos Pronto. Acompanhar. Boa semana, Leandro. Obrigado pela sua participação. Diretor, um abraço, disponha. Um abraço grande. Tchau.